Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. O Tupac, né, que é um cara aí que é muito conhecido ali na década de 90, um pouco para trás também. É um cara que ele realmente tem uma capacidade para a parte criativa, né, tem uma certa capacidade física. É um cara aí bem interessante de se analisar, né? A gente vai conseguir chegar em certos padrões aqui sobre ele que você vai conseguir identificar em muitas pessoas por aí, né? Então, o Tupac ele é um ótimo exemplo de físico sensitivo com capacidade criativa, filosófica e espiritual, né? É um cara que, se você for pegar a parte lógica, a parte matemática, ele não é um cara com uma capacidade tão aguçada, né? Ele provavelmente era um cara mais físico sensitivo, bom com o corpo e os 5 sentidos, e também bom na parte criativa, filosófica e espiritual. Eu sei disso por conta da linha dos olhos e orelha. Se eu medir o tamanho do rosto dele em relação à testa, a testa é bem menor. Mas se eu medir o tamanho do rosto dele em relação ao topo de cabeça, já começa a ficar diferente, né? Eu tô em casa, vocês vão ouvir alguns sons de fundo aí, meu filho às vezes deve bater na porta, algo do tipo, mas vamos prosseguir aqui. Você vai perceber que a testa dele é arredondada. Lembra que eu falo de testa arredondada? Tem alguns perfis de testa diferentes, né? E um deles é a testa arredondada. Geralmente são pessoas mais físicas sensitivas. Elas são muito boas com os 5 sentidos, são muito boas também com a parte de lidar com pressão, com escassez de recurso, com dor, né? Geralmente são muito boas com a parte aí de sentir o mundo externo e gerenciar seu próprio corpo, né? Pensa no seguinte, a parte mental é uma das partes que você trabalha a sua resistência, a outra parte é a parte física. Uma coisa é seu corpo ser bom para resistência, outra coisa é a sua mente ser boa para resistência, né? Então, esses dois eles andam muito juntos. Então, pessoas que têm uma testa um pouco mais reduzida assim, tá vendo, ó? Arredondada principalmente, elas costumam ter uma capacidade para gerenciar a dor muito grande e processam muito bem os dados que vêm pelos 5 sentidos. Então o Tupac ele é um ótimo exemplo aqui de físico sensitivo. Ele tem uma nuca alongada, ele tem uma testa reduzida, um topo de cabeça elevado. Olha só como os 5 sentidos dele são muito aguçados, né? Olha como o rosto é muito maior do que a testa, né? Ele acaba tendo aí um rosto bem expressivo,
Olha que interessante. Olfato, paladar, a visão, a audição, tudo deve ser um pouco mais aguçado. O nosso cérebro, ele é sensacional porque ele trabalha com distribuição neural a fim de realmente garantir um pouco mais a nossa sobrevivência, né? Então tem pessoas que são muito boas com o corpo, tem pessoas que são melhores com a mente, tem pessoas que são boas em ambas as camadas, né? Existe ali um certo nível. Então, quando você tem muito volume em uma parte do seu crânio, isso vai se compensar em outra parte. Você vai perder um pouco de outra parte. Então, é como se a distribuição neural do Tupac fosse mais para a nuca e para o topo de cabeça e reduzisse um pouco na testa. Então, isso acaba gerando uma pessoa com um comportamento um pouco mais sensitivo, um pouco mais expressivo, né? Uma capacidade muito boa para processar os dados que chegam pelos 5 sentidos, uma capacidade muito boa de gerenciar a eletricidade do corpo. O corpo geralmente consegue sentir muito e também ele consegue gerenciar muito bem a dor que é gerada ali, né? O corpo tem uma eficiência maior. Mentalmente ele tem uma capacidade muito boa, pelo menos tinha, né? Uma capacidade muito boa para lidar com a dor, com certas pressões físicas, com escassez de recursos. E o corpo dele também provavelmente era bom para mobilidade, era bom para se manter magro por muito tempo. Com certeza era um cara que tinha uma dificuldade para engordar muito grande. Por mais que comesse de forma desregrada, ele ainda assim tem uma capacidade grande para manter seu corpo ali num certo shape, vamos dizer assim, né? Então é praticamente aí uma nuca de maratonista, tá? Se você segue o canal, se você já assistiu alguns vídeos, você vai entender o que eu estou dizendo. Existe a nuca reta, de homem de carga, a nuca média, de velocista, e a nuca longa, de maratonista. O Tupac, ele parece ter uma nuca de maratonista, uma nuca bem alongada. Existe um volume muito grande aqui na parte de trás. Olha que interessante, né? Então, só para você ficar ligado aí. É um cara que ganhou pouca testa, muito topo de cabeça, muita nuca. Eu chamo de guerreiro filosófico. É o cara que consegue sair da aldeia e também consegue estar dentro da aldeia. Olha só a profissão do Tupac. Ele é um cara que tinha a capacidade de, através do som, da música, realmente entrar na mente das pessoas, gerar um tipo de frequência, uma certa conexão com um certo perfil de público, né? Olha que legal. Então, eu não estudei a vida dele, a história, eu geralmente não estudo essa galera que eu analiso, justamente para mostrar que a análise craniana ela é altamente assertiva, fazendo muito com muito pouco. Tem muitos dados que eu consigo gerar através de padrões no crânio, sem necessariamente conhecer a pessoa. Então, quanto menos eu conheço uma pessoa, melhor para eu analisar. Porque ali a pessoa vai poder me dar um feedback muito sincero quando eu analiso ela ali de perto ou pela internet, né? No caso do Tupac, ele não pode falar comigo, mas eu já começo a trazer alguns dados sobre ele aqui que você, que às vezes é fã, conhece, vai saber dizer, né? É um cara com muita capacidade física para resistência, né? Ele realmente tem aí uma capacidade para se manter magro por muito tempo. Altamente eficiente com seus 5 sentidos na parte de captar o mundo externo, processar dados que estão chegando de fora. Ele também tem uma capacidade enorme de processar esses dados depois que os 5 sentidos captaram, né? Então, testa reduzida, nuca alongada, topo de cabeça. Vamos falar um pouquinho mais sobre o topo de cabeça dele aqui. Se você pegar da linha dos olhos e orelha até o topo da cabeça, ele tem um volume muito elevado, é praticamente o tamanho que ele tem do rosto dele, né? Então, muita massa aqui em cima, ó. Criativo, filosófico e espiritual. A profissão do Tupac era influenciar pessoas, era tocar nos sentimentos, nas emoções dessas pessoas, criar conexões neurais através do som, né? Então é um cara com uma capacidade muito boa para trabalhar dentro e fora da aldeia. Ele poderia ser um guerreiro, um soldado, um trabalhador braçal, mas ao mesmo tempo ele é um cara que conseguiu trabalhar na música, né? Poderia trabalhar em qualquer outro tipo de arte também. Por quê? Capacidade sensitiva alta, capacidade criativa filosófica alta, né?
Então só esses dois atributos aqui já fazem ele conseguir... Vamos usar isso aqui, viajar na maionese, tá? Realmente são pessoas que conseguem fugir da lógica e ir um pouco mais para o campo emocional, para o campo criativo, filosofia, espiritualidade. Elas conseguem entrar na mente das pessoas por outras vias, não necessariamente ali na ciência, na lógica, mas conseguem trabalhar um pouco mais nesse campo que eu falo que é o centro da aldeia, criativo, filosófico e espiritual. Vou pincelar rapidamente sobre esse conceito aqui. Existem pessoas que vão para fora de uma aldeia para caçar. Vamos imaginar que a sociedade é uma aldeia. Existem pessoas que vão lá para fora para caçar recursos, para trazer recursos para dentro da aldeia, expandir território, conhecer terreno, né? Animais, enfim. Tem pessoas que são boas com a lógica matemática, com a ciência, com a tecnologia. Elas são boas para realmente trabalhar aprimorando a condição dessa aldeia. E existem pessoas que são muito boas com a gestão da aldeia, são boas para lidar com outras pessoas, são boas para lidar com filosofia, com arte, espiritualidade, né? Liderança. Acabam realmente desenvolvendo um papel um pouco mais ligado ao ser humano que convive dentro daquela aldeia. Então, um é o caçador, o outro é o cientista e o outro é o filósofo, é o artista, o famoso líder religioso, por exemplo. Então, esse topo de cabeça aqui permite esse perfil de pessoa conseguir ter uma compreensão e uma capacidade de conexão humana muito grande, né? Geralmente são pessoas que têm uma capacidade de entender comportamento humano, geografia, antropologia, ciências sociais, vamos dizer assim. São ciências que elas não são 100% matemáticas. Elas também têm inúmeras variáveis. Ela tem o fator humano, o fator climático, geográfico, comportamental. Então, são pessoas que trabalham mais dentro da aldeia. No caso dele aqui é uma mescla que ele tem. Ele, ao mesmo tempo que tem um crânio de guerreiro, ele também tem um crânio de filósofo, né? De artista, de líder religioso. Olha que interessante. Então, o rosto altamente expressivo, eu costumo dizer que o rosto é o logo do nosso corpo. Se tem uma parte do seu corpo que o ser humano usa para te marcar, para lembrar de você, é seu rosto. Por isso que na carteira de identidade tem seu rosto ali, por isso que quando o maluco é preso, ele vai para a polícia, eles tiram a foto do cara ali, eles geralmente tiram a foto focando no rosto ali. Porque é a característica que mais o nosso cérebro tem facilidade para marcar uma pessoa. Entre o seu rosto e a sua mão, seu rosto é mais fácil de marcar. Entre suas pernas, seu dorso, né, seu peito, o seu rosto é melhor para marcar. Uma pessoa te vendo de costa é diferente de uma pessoa te vendo de frente. Ela tem mais facilidade para lembrar da principal característica, que é o logo do seu corpo, ou seja, o seu rosto. Então reduziu a testa, o rosto ficou muito grande, a nuca é muito longa, a capacidade de capturar com os 5 sentidos é muito boa. O topo de cabeça é mais elevado, então acaba dando essa capacidade para a pessoa realmente transitar no campo da criatividade, da filosofia, da espiritualidade. Por isso que eu chamo de guerreiro filosófico. Consegue ir para campo, peitar terreno, né? Lidar com escassez, pressão, dor, né? Guerra, mas também consegue influenciar pessoas, consegue de alguma forma gerar frequências, acessar frequências, né? Tem até o campo do conhecimento acessado, que eu sempre falo muito. Pessoas de topo de cabeça mais elevado, elas têm mais facilidade para isso, para conseguir entrar no campo das ideias, né? Então, em outra live eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu falo isso também nas análises que eu costumo fazer com as pessoas que solicitam no Instagram, ali no site, enfim. Então, se você tem interesse em ser analisado, manda um direct para mim no Instagram, ou clica aí no link do perfil, né? Seja no YouTube, seja lá no Instagram, e você vai conseguir solicitar a sua análise. Vai chegar um tempo que eu não vou poder fazer mais análises, tá? A demanda ela tá ficando muito alta, então vai chegar um momento que realmente eu vou ter que subir preço até chegar a um ponto onde não fica muito acessível, mas vou conseguir analisar você de outras maneiras, né? Seja ali através de um livro,
de um curso, um e-book, alguma coisa que vai permitir você entender certos padrões que eu consigo enxergar, né? Nada melhor do que validar por si mesmo, tá? De todos os conteúdos que eu gero aqui, quando eu analiso você, você tem uma facilidade muito maior de compreender se o que eu estou dizendo faz sentido ou não, né? Nada melhor do que você testar na sua estrutura. Então, te recomendo, se você tem curiosidade, vai lá, solicita a análise, enquanto o preço ainda não subiu. Recentemente já subiu, mas em breve vai subir de novo, tá? Em breve está vindo o curso aí também.